Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos dando continuidade hoje no nosso grupo de estudos, ainda do livro Vivendo com os Mestres do Himalaia. No capítulo de hoje a gente vai falar sobre o conto que está na página 267. Nós já estamos no capítulo 8 do livro, embora este nosso aqui seja muito mais, né? E nós estamos no capítulo 8, como eu havia mencionado, que é o capítulo ao qual ele relata além das grandes religiões. E este capítulo da página 267, que nós vamos ver agora, tem o título de Uma Visão do Cristo. Então, Swami Rama vem nos dizer que em 1947, após a declaração da independência da Índia, ao retornar do Tibete, eu parei uns poucos dias em Sikkim, visitando alguns eminentes yogis budistas. Em seguida, fui para Shillong, no Assam, um dos baluartes do cristianismo na Índia. Ali eu conheci um sadhu de Garhwal, afamado místico cristão. Esse velho adorável estava totalmente fora da influência do mundo material. Me ensinou o Sermão da Montanha e o Livro das Revelações, comparando eles com o sistema yogi de Patanjali. Falava muitas línguas e me levou para os morros de Naga e Gairo, onde tribos protestantes e católicas viviam em habitações na floresta. Esse sadhu servia de elo de harmonia entre os dois grupos e sempre ensinava um cristianismo prático em vez de teorizar e de dar sermões. Amo o cristianismo, mas não amo o igrejismo, dizia ele. Estou certo de que isso ofendia pelo menos alguns dos seguidores das igrejas. Cria ele que o reino de Deus está dentro de cada ser humano e que Jesus, depois de ungido, tornou-se Cristo. Sustentava que Cristo é a consciência universal e que ninguém poderá chegar à realidade final sem chegar primeiro à consciência de Cristo. Isso é raramente compreendido pelos cristãos em geral, embora os místicos do cristianismo o compreendessem bem. E ainda o compreendem. O sadhu desfez muitas das minhas dúvidas no tocante à teologia cristã. Fazia muito tempo que eu amava o Cristo e os seus ensinamentos, mas jamais compreendera o dogma segundo o qual só através de Cristo se pode alcançar a salvação. E resolveu-se esse problema, quando me foi explicado em termos do Pai e do Filho e da perfeição que pode ser atingida por todos os seres humanos. 2 dias depois de conhecer o grande sadhu cristão, eu tornei a ter problemas com as autoridades. Diversos partidos políticos estavam distribuindo propaganda, preparando-se para as eleições municipais da cidade. E nós estamos agora nos aproximando, né? Já em dezembro, quase janeiro, quase 2022, nos aproximando de anos de eleições. Enfim, a minha opinião foi solicitada, diz Swami Rama, e declarei aos que me pediam que não deviam votar para o partido dominante, se o julgassem desonesto. Eu era um estranho na cidade, e a polícia me prendeu, sob a acusação de não ser um defensor do novo governo indiano, conquanto na realidade eu não tivesse quaisquer motivações políticas. Nessa época a democracia na Índia era incipiente, e o povo, as autoridades, ainda tinham muito que aprender sobre o que realmente significa viver numa democracia e mais ainda administrá-la. Mais uma vez perguntei assim a mim mesmo: depois de haver gasto uma parte tão grande do meu tempo para evitar ferir alguém, por que terei de sofrer dessa maneira? Rezei então ao Senhor para que me ajudasse. E nessa noite, quando eu estava dormindo, tive uma clara visão de Jesus Cristo.
Ele segurou meu braço confortadoramente e me abençoou, dizendo: Não te preocupes, nada de mal irá te acontecer. No dia seguinte, o caso foi levado ao tribunal e me conduziram à presença de um juiz cristão. Em razão da barba curta, das sandálias de madeira e do comprido cajado e vestes que eu ostentava, as pessoas a miúde me supunham cristão. O juiz olhou para mim e perguntou: És cristão? Não de nascença, repliquei eu. Eu amava e respeitava naturalmente o cristianismo tanto quanto as outras grandes e profundas religiões. E por que fostes preso? Perguntou ele. Então respondi. Expressei a minha opinião. As pessoas me perguntavam em quem deviam votar e eu os aconselhei. Dependerá de vós votardes neste ou naquele. A polícia fabricara um caso contra mim e quando se inteirou dos fatos, o juiz concordou em que eu fora preso de modo injusto. E então me absolveu. Fiquei em Shillong 4 meses, estudando com este místico cristão. Eu jamais conhecera outro sadhu capaz de comparar com tanta clareza a filosofia da Bhagavad Gita e os ensinamentos da Bíblia, do que resultava para mim uma compreensão muito mais clara de ambos os textos. A Bhagavad Gita, inclusive, que é esse texto que está dentro do Mahabharata. O Mahabharata é um épico indiano e um dos capítulos é a Bhagavad Gita, que tradicionalmente se traduz por a canção do Senhor, literalmente é isto, que conta a história de Krishna aconselhando Arjuna enquanto ele está por travar uma batalha. E inclusive é um texto que traz profundos ensinamentos sobre o yoga, sobre a iluminação, sobre o karma yoga, sobre o bhakti yoga, e é um dos principais textos. Por anos foi livro de minha cabeceira, ao qual eu lia diariamente, pelo menos uma passagem, que nos ensina a como lidar com as nossas dificuldades internas, com as nossas necessidades de serem superadas internamente, as nossas limitações, as nossas vicissitudes todas. E é inclusive um dos próximos textos que nós estudaremos dentro da comunidade do conhecimento no nosso Projeto Crescer. O Projeto Crescer, que tem as suas 4 comunidades. A comunidade da ação são práticas meditativas e práticas de yoga. A segunda comunidade, que é a do conhecimento, além de contemplar a da ação, a gente avança em estudos de temas da espiritualidade, de livros que nos trazem ensinos profundos sobre a espiritualidade e também sobre caminhos espirituais. Além de trilharmos dentro da comunidade do conhecimento também uma via de autoconhecimento a partir da escrita. Muito bem, mas dito isto, vamos adiante. Calmo, sereno e destemeroso, este sadhu, meditava regularmente. Após estudar com ele, passei um longo espaço me enfronhando no Sermão da Montanha e no Livro das Revelações, os quais por muito tempo foram meus livros favoritos. Olha que belo isso, né? O Sermão da Montanha e o Livro das Revelações, um dos livros preferidos por um bom período de tempo de Swamirama. Um Swami, um caminhante da senda do yoga. Por que isso? Não tem essas distinções para esses grandes mestres, porque as verdades, elas são atemporais, né? E não tem relevância a linguagem que se reveste essa verdade atemporal, seja por uma via cristã, uma via tântrica, uma via yogi, uma via, enfim, quaisquer que sejam. Porque se trata de verdades atemporais sobre a necessidade de desenvolvimento da espiritualidade no ser humano. Este é o ponto central. Tenho a firme convicção de que a Bíblia contém muita sabedoria. Se bem às vezes pregadores que se metem a interpretá-la obscureçam e a confundem. Me disse certa vez este sábio:
Depois de ter feito um estudo comparativo das grandes religiões do mundo, eu descobri que as verdades fundamentais de todas elas são as mesmas. E se isso é verdade, por que tanto ódio, inveja e tantos dogmas? Isso me levou a compreender que se perdeu até a mais antiga tradição religião védica, que é de fato universal, e a sabedoria sacerdotal na Índia não foi capaz de transmitir a mensagem dos sábios védicos. No entanto, esses sacerdotes se denominam conhecedores dos Vedas. Em seu comentário a respeito do Bhagavad Gita, Shankara explica claramente que o Gita é uma versão modificada dos Vedas e que o Senhor Krishna é apenas um narrador. A verdade sempre existiu. Os fundadores e grandes mensageiros das religiões do mundo foram meros narradores, mas, na verdade, os sábios e não as reencarnações de Deus são os fundadores das verdades nobres. Isso mesmo é prova de que as grandes reencarnações de Deus se limitaram a modificar a mensagem transmitida pelos sábios. As reencarnações de Deus são os mensageiros dos sábios. Eles apenas trocam as cestas, porque os ovos não mudam. É isso que a gente acabou de comentar, né? Que as verdades elas são atemporais e revestidas por linguagens distintas, mas que falam das mesmas coisas. Esse estudo comparado ao qual este sadhu propõe aqui e que fez, é o que nós fizemos também, por exemplo, dentro da comunidade do conhecimento, estudando essas várias tradições, estudando esses vários textos, estudando esses vários temas da espiritualidade. Fica a sugestão, o convite para caso você queira estudar e praticar com a gente, conheça mais, o link está aqui na descrição do vídeo para você saber sobre o projeto Crescer. Quando o sadhu cristão me explicou tudo isso, os meus olhos se abriram para outra dimensão. Então ele continuou: as religiões desempenham seu papel importante atando a sociedade como um todo. Os líderes espirituais e fundadores de religiões são aceitos como autoridades, mas, de acordo com a minha análise, a sabedoria transmitida pelos sábios é eterna e perfeita. Os grandes mensageiros e líderes de várias religiões são simples canais dos antigos sábios. Adorar os líderes e fundadores de religiões é o mesmo que criar um dogma e um culto sem o apoiar em qualquer filosofia sólida. Não há nenhum culto de herói no seguir a caminho dos sábios, pois os seus ensinamentos são universais e para todos os tempos. A impossibilidade em que se viram os mestres religiosos de transmitir o conhecimento prático aos alunos corrompeu as religiões do mundo. Diziam eles: deveis ter fé em Deus, e em seguida dispensavam a autêntica busca da alma. A doutrina na fé do Oriente e do Ocidente está sendo explorada por todos os pregadores do mundo. O homem moderno é mais confundido pelos pregadores do que pelos seus próprios problemas. Ou seja, Maya, uma das deusas, a deusa dos véus de Maya, que promove essa cortina de véus ilusórios que faz com que a gente não ande em direção ao nosso desenvolvimento, ao nosso autoconhecimento, e podemos colocar aqui como verdade, ela assume muitas formas. E às vezes, uma das formas é através das questões diárias dos nossos desafios e problemas, mas pode também se personificar através de outros seres, inclusive de outros seres humanos, né? Então, esta Maya às vezes se apossa de alguns pregadores que distorcem pelas suas interpretações alguns ensinos e mais confundem as pessoas do que auxiliam em levá-las a uma grande compreensão desta verdade maior. Os problemas sociais e os problemas religiosos criam conflitos sérios e preconceitos que depois
é difícil conseguirmos eliminar. Qual é o valor da religião que gera servidão e sofrimento para o homem? A liberdade é uma das principais mensagens transmitidas pelos sábios, mas foi por tal maneira obstruída que o homem religioso de hoje vive como escravo, aterrorizado e atormentado pelo mal e pelos demônios, mais preocupado com o pecado e com o Satanás do que com a autorrealização e com Deus. Onde nós colocamos a nossa atenção? Quando você coloca muito medo, o nosso olhar ele fica mais voltado para as trevas, mais preocupado em estar distante das trevas, mas essa preocupação em estar distante faz a gente olhar para isso e logo a nossa atenção é direcionada a isso. Mas quando a gente prega pelo amor e se utiliza do nosso tempo e das nossas energias e ações para propagar o bem, esquecendo-se deste mal, deste outro lado da moeda, a nossa atenção está voltada para o divino, para a nossa autorrealização, que é manifestar as virtudes humanas. E assim nós nos aproximamos disso, porque a nossa atenção está conectada a isso. Consequentemente, da nossa atenção estar voltada a isso, quer dizer que a nossa intenção também está nisso. E aonde está a nossa atenção e onde está a nossa intenção, ali está a nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade através da onde depositamos nossa atenção e nossa intenção. E quando estamos mais preocupados em, ainda que deixar de lado as trevas, mas focado nisso, não é a melhor forma, porque a gente cria a nossa realidade a partir dessa perspectiva, porque a nossa atenção está voltada para as trevas, nossa intenção é estar livre das trevas. Nossa atenção não está em Deus e não está voltada com a intenção de realizar o divino em nós. Isso parece a mesma coisa, mas não é. Na verdade, é diametralmente oposta. Porque aonde está a nossa atenção e nossa intenção, ali está a nossa realidade. Há que se ter mais confiança na luz do que medo das trevas. Logo voltaram a nosso olhar para o belo, para o divino. Assim a gente cria de fato um mundo melhor. Para nós e para os demais, E ele segue dizendo que a filosofia da nova era exige completa modificação dos conceitos religiosos, mas, infelizmente, até agora não houve revolução alguma em nenhuma religião. Sem passar por um processo revolucionário, sócio-religioso, a flor da verdadeira religião não irá desabrochar. A reforma e a revolução são os sinais e sintomas da evolução do homem. Torna-se possível a revolução pela mudança do coração e pela prática de ahimsa na vida cotidiana. O que é a ahimsa? É a não violência, ou seja, a prática da benevolência em relação a todos os seres, que se dá através da Karma Yoga, do yoga da ação, da união com o divino a partir da ação benevolente, ou como você coloca dentro do espiritismo aquela máxima, que fora da caridade não há salvação. Fora da ação benevolente não tem como a gente transformar de fato a nós mesmos e o mundo. Não tem como. Senão a gente continua de modo egóico e o mundo permanece da forma que está, porque a forma que está é fruto de egoísmos humanos. Não que seja de todo ruim, não. Tem muita gente fazendo o bem. Nós, tenho certeza que fizemos na nossa medida muitas ações positivas, benevolentes. E isso, aliás, é uma excelente prática. Nos conectarmos com a semente da bondade interna. Traga à sua mente várias situações ao qual você fez o bem. Sejam atos simples ou atos mais grandiosos. De sorrir para alguém no mercado, em alguma outra fila. De parar para alguém atravessar na rua, de abraçar a sua companheira, seus filhos, até atos mais grandiosos. Perceber a semente da benevolência em nós
para ativar isso e assim seguirmos com essas ações. Torna-se possível, ou melhor, a reforma e a revolução são os sinais e sintomas da evolução do homem. Torna-se possível a revolução pela mudança do coração e prática de ahimsa na vida cotidiana. Só o amor não tem o poder de mudar. Olha só. Tal revolução e mudança prepararão o homem moderno para a próxima dimensão de percepção, a qual então se unirá a toda a humanidade. Só o amor e o divino, Deus é amor, só por esse amor não é possível que as transformações ocorram. É necessário que ela encarne em nós seres humanos e se manifeste no mundo através das boas ações, a prática do bem. O divino nos ama, saiba, você é profundamente amado, profundamente amada. Mas a gente precisa manifestar esse amor também para que alguma mudança de fato aconteça. E Swami finaliza dizendo: esse grande sábio cristão realmente me abriu os olhos interiores e comecei a olhar com ansiedade para o dia no futuro em que toda a humanidade seguirá a religião do homem, cultuando uma só verdade e praticando o amor. Não haverá então lugar para o ódio, para a inveja e para outros preconceitos em relação à vida. A minha estada de 4 meses em casa desse grande homem me ajudou a compreender melhor o cristianismo. A visão do Cristo aprofundou o meu amor aos seus ensinamentos e ele permanece na câmara mais calma do meu coração como meu guia e protetor. Que a gente possa, de verdade, passo a passo, hoje um pouco mais do que ontem, amanhã um pouco mais do que hoje, firmarmos as nossas ações no bem. E para isso, é muito importante que a gente recorde diariamente desse ideal. Porque, é como eu sempre comento, ninguém pratica o que não lembra. É impossível. A gente, às vezes, tem alguma ocupação laboral em nosso trabalho, como, não sei, como fisioterapeuta, como advogado, como cozinheiro. Qualquer exemplo aqui serve. Mas não tem como eu reproduzir um prato se eu não lembro a receita. Não tem como eu ajudar alguém a recuperar algum movimento muscular se eu não lembro as técnicas necessárias para isso, no caso do fisioterapeuta. Não tem como eu desenvolver a bondade sem eu trazer o ideal da bondade e recordar de colocar esse ideal nas minhas ações. E existe um meio. As práticas diárias, a meditação, ela serve para isso. Para ir nos recordando. E através dessa recordação, a gente vai transformando o nosso ser, as nossas ações e assim também o mundo. E caso você queira ajuda, caso você queira dar as mãos a mais pessoas que se unem nessa lembrança diária, eu lhe convido a fazer parte do nosso projeto Crescer, nas nossas comunidades, por exemplo, a comunidade da ação, onde nós nos reunimos diariamente para as nossas práticas meditativas, pela manhã, e aí nós nos recordamos. Recordar é o primeiro passo. Depois a gente vai se esforçando, pouco a pouco, para ir expandindo essa lembrança, essa visão, as nossas ações. E assim a nossa vida se transforma, nós vamos construindo o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Não há nova era sem essa transformação. Apenas conceitualização, apenas o amor, não é suficiente. Eu agradeço muito a sua companhia até esse momento. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, fique na paz e até mais.